Olá, meus amigos, amantes da língua portuguesa. Nós temos mais um vídeo de coisas que nós ouvimos por aí, coisas que são faladas por aí. Temos algumas frases, algumas orações, e nós vamos ver onde as pessoas cometem alguma impropriedade gramatical em relação à nossa norma culta da querida língua portuguesa. Então vamos lá, sem mais delonga, vamos ver o que nós temos para hoje. Muito bem, vamos para a primeira oração de coisas que nós ouvimos por aí. Então nós temos aqui, vou ajeitar o microfone aqui, nós temos uma frase ouvida por aí, como por exemplo, o discurso terminado, o candidato foi para a sua região. O discurso terminado. Quando eu tiver o verbo no particípio, logo após o sujeito, a frase não está bem construída ou não está de acordo com a norma culta da nossa língua. Então, nós temos que fazer o seguinte: colocar o verbo antes do sujeito, o sujeito ficar posposto. No caso aqui, o discurso terminado, quem é que estava terminado? O discurso. O sujeito desta primeira oração aqui é o termo discurso. Então, ele não pode vir antes do verbo se o verbo estiver no particípio. Então, uma frase de acordo com a norma culta, o jornalista terá que escrever assim: terminado o discurso. Terminado o discurso, o candidato foi para a sua região. Então, vamos prestar atenção. Se eu tiver aqui o verbo no particípio, o sujeito, na norma culta, terá que ser posposto ao verbo. Muito bem, vamos para outra oração, outra frase. Vejamos esta aqui. Depois da reunião, os membros do partido se confraternizaram. Eu tenho aqui o verbo confraternizar. Confraternizaram no plural. Os membros se confraternizaram. Porém, o verbo confraternizar não é pronominal. Então, neste caso, não admite o reflexivo se, porque a ideia de reflexibilidade já está no próprio verbo. Vamos prestar atenção. Então, a frase ficaria assim, de acordo com a norma culta: depois da reunião, os membros do partido confraternizaram. Sem o se, o verbo não é reflexivo. Uma outra expressão aqui que já se tornou um fator de aceitação, fator gramatical, aceito. A expressão antes de mais nada. Quero falar sobre o meu projeto do partido. Antes de mais nada, olha aqui, a expressão não está de acordo com a norma culta ou de acordo com o português castiço. Antes de mais nada, o que quer dizer isso? Quer dizer nada. Então, eu posso dizer antes de tudo. Posso evitar, embora aceita a expressão, mas posso evitar isso. Antes de tudo, antes de qualquer coisa. Então, vejam bem, antes de mais nada, embora, volto a dizer, já um fator gramatical, nós devemos evitar. Antes de mais nada, não quer dizer nada. Então, coloque aí antes de tudo ou antes de qualquer coisa. Quero falar sobre o projeto do partido ou do meu partido. Muito bem. Olha aqui uma outra expressão. Eu tenho aqui caixa de fósforo. Muito bem. Quando eu tenho uma palavra de sentido coletivo, como no caso é a palavra caixa, e ela vier do termo explicativo do que ela é composta, né? A caixa é composta de fósforos, né? Então, neste caso, eu não posso deixar esse termo explicativo aqui, que é um adjunto de nominal de caixa, da palavra caixa, no singular.
eu tenho que dizer fósforos, 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 caixa de fósforos. Olha aqui. E aproveitando a deixa aqui, essa palavra fósforo são uma palavra que nos dá aso, oportunidade para explicarmos alguma coisa no grego. Fós, por que fósforos? O que acontece com o fósforo? Pega fogo, né? Então nós temos aqui produz a luz, nós temos a palavra aqui fos, do grego quer dizer luz, 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 fos, luz, ou fotos, vamos escrever melhor aqui, fotos, né, que é o genitivo de fos, que é o nominativo, uma palavra de terceira declinação no grego. Então vejam bem, fotos, luz, luz. Foro, do grego também, foro, quer dizer que conduz, que produz, ou que conduz, que produz luz, fósforos produz luz, você acende, risca o fósforo, o palito de fósforo, ele acende. Agora, caixa de fósforos, mais de um, então vai o termo para o plural. Foro, que conduz, que produz, daí a palavra semáforo. Olha aqui, vamos aprender. Semáforo, olha o foro de novo aqui. Semáforo vem de semeion, no grego, a palavra semeion quer dizer sinal, sinal. Foro, né, que nós já falamos, foro, que produz. Então o semáforo produz sinal. Fica conduzindo o sinal para que o motorista veja ali o vermelho, o verde, o amarelo e o verde, né? Tem gente que já no amarelo já sai correndo, não é bom, tem que esperar o verde ser conduzido por aquele aparelho chamado semáforo para que o motorista então possa atravessar, possa continuar a sua viagem. Vamos lá. Outra palavra aqui, pai e filha sofrem dos corações. Essa expressão não está bem empregada. Alguém pode dizer, mas o pai não tem um coração, a filha não tem um outro coração, e então não são corações? Bom, a regra diz aqui, a língua português castiço, norma culta, que quando uma palavra, né, for aplicada, no caso aqui coração, em sentido distributivo, a mais de uma pessoa, no caso filha, pai, ela fica no singular. Então, a frase, de acordo com a norma culta, deve ficar: o pai e a filha sofrem do coração, ficando no singular. Ao contrário aqui de fósforo, que tem que ir para o plural, fósforos. O pai e a filha sofrem do coração e não dos corações. Palavras, quando aplicadas em sentido distributivo a mais de uma pessoa ou coisa, deve ficar no singular. Assim, terminamos mais uma aula do nosso português. Deus abençoe a sua vida. Até ao próximo vídeo, se Deus quiser.